Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pela Rádio Legislativa FM. Vamos dar início agora à apresentação da nova empresa de transporte de Pouso Alegre. Solicito a presença dos senhores vereadores no plenário para darmos início a essa reunião. Essa reunião seria após, a princípio ela seria após a sessão extraordinária. No segundo momento, nós analisamos a possibilidade de colocar na sessão extraordinária, mas por falta de previsão legal, nós achamos por bem encerrarmos a sessão extraordinária e, em seguida, abrirmos uma reunião transmitida pela TV Câmara, pela Legislativa FM, e dando oportunidade a todos os senhores vereadores e vereadora a fazerem perguntas aos representantes da empresa, com o objetivo de tornar ainda mais transparente todo o processo de licitatório que concedeu a vitória ao Expresso Planalto, que a partir de março estará operando todas as linhas de transporte público urbano do município de Pouso Alegre. Convido a fazer o uso da tribuna o senhor Roberto Santana, diretor de negócios do Expresso Planalto. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, boa noite ao povo de Pouso Alegre. É muito prazeroso para mim estar aqui hoje me apresentando e nos apresentando como empresa e esclarecendo diversas dúvidas que sempre pairam quando uma empresa vem a substituir outra no transporte. Então, nós vamos fazer uma apresentação preliminar para todos terem conhecimento das nossas empresas, do nosso grupo. Depois vou fazer uma apresentação de nosso grupo de diretores e associados como um todo, como que a gente é formado, como que nós trabalhamos. E, em seguida, nós vamos dar espaço a algumas perguntas que possam surgir aí por parte dos vereadores, lembrando que nós viemos de forma transparente, humilde, e trazer nossa proposta de trabalho, implementar o nosso trabalho e, sem falsa modéstia, fazer de Pouso Alegre um cartão de visita no que tange a transporte público no estado e no país. Essa que é a nossa ambição e é isso que nós vamos realizar aqui na cidade. Então, inicialmente, eu queria apresentar um vídeo rápido do nosso grupo, da nossa história. É bem resumido, porque é um vídeo de apresentação. Então, só para dar uma noção e para todos os senhores vereadores saberem o que é a Expresso Planalto e o que é o Grupo CSC, a qual ela está inserida. Fundado na década de 70 na cidade de Viçosa, o Grupo CSC é hoje um dos maiores e mais tradicionais do setor de transportes no estado de Minas Gerais. São 18 empresas que juntas oferecem um portfólio com transporte de passageiros em sistema de fretamento, linhas urbanas, intermunicipais, aluguel e venda de veículos leves e pesados. Para isso, contamos com 1.150 veículos, que dão conforto e segurança a mais de 7 milhões e 500 mil embarques realizados todo mês. São 250 mil por dia, 10.416 por hora, 174 por minuto. Podemos dizer que a cada segundo, 3 pessoas embarcam em um ônibus do Grupo CSC. Tudo isso mantendo o foco na sustentabilidade. Não é à toa que somos a empresa que mais recebeu troféus do Prêmio Despoluir, que valoriza e reconhece transportadoras que cuidam do meio ambiente
ambiente, reduzindo emissões veiculares. Qualidade garantida pelo trabalho de mais de 4.500 colaboradores em 14 cidades atendidas. Por onde passamos, pavimentamos junto com cada cliente uma trajetória sólida, com transporte moderno e de qualidade. Porque quando nossos caminhos se cruzam, o destino é um só: o sucesso. Então, só continuando aí a apresentação, esse vídeo mostra mais ou menos quais são as nossas empresas. Eu deixei aqui na câmera também uma apresentação física do Grupo CSC. Ela é uma apresentação bem mais detalhada, é uma apresentação que mostra o nosso portfólio de clientes públicos e privados. E essa apresentação, para facilitar a vida e facilitar a multiplicação e facilitar a comunicação com a comunidade, nós vamos pedir aos vereadores que nos passem um número de WhatsApp, que a gente vai fornecer esse arquivo também de forma eletrônica, que aí pode ser difundido para a comunidade, para as suas regiões, para seus eleitores, para seus pares, para podermos difundir o máximo possível e mostrar a cara dessa nova empresa que vem operar a partir de março aqui em Pouso Alegre. Só algumas curiosidades sobre o Grupo CSC. Na apresentação fala 1.150 ônibus, nós já ultrapassamos 1.300, nós temos que dar uma atualizada no vídeo. E nós já ultrapassamos 5.000 colaboradores. Nós somos o maior transportador de funcionários na área privada para grandes empresas do Brasil. Eu posso citar algumas: a Vale, nós somos o maior transportador de ônibus da Vale do Brasil, Gerdau, Nexa, Votorantim Metais, Kinross Mineração de Ouro, Vulcabras. Essas são algumas das grandes que a gente opera hoje no setor privado. Também operamos a segunda ou terceira maior cidade de Minas, Juiz de Fora, operamos 45% do sistema por ônibus na cidade de Juiz de Fora, e outras grandes cidades polo, como Pouso Alegre como Paracatu, como Viçosa, como Muriaé, como Ouro Preto, como Mariana, como Itapetinga, na Bahia, e diversas outras, Unai, e diversas outras assim de transporte coletivo municipal urbano. Operamos muitas linhas de transporte intermunicipal e algumas linhas de transporte fixo de funcionários intermunicipais, que também faz parte desse primeiro rol de trabalho que eu informei, que é o transporte privado. Então, esse é o Grupo CSC. Ele é formado por 3 famílias, inicialmente foi formado por 3 famílias, chama-se CSC por causa das famílias Cordeiro, Santana e Cota. Nós fizemos uma aquisição das unidades da família Cordeiro, então hoje ele é só a família Santana e a família Cota. E nós trabalhamos em diretorias, a minha diretoria é a diretoria de negócios, nós temos diretoria de gestão e diretoria de operação, sendo que na de operação nós temos 2 diretores. O Grupo CSC vem para Pouso Alegre para, deixando de lado de novo a modéstia, revolucionar. Nós não vamos usar nenhum veículo usado na operação de Pouso Alegre. Nós vamos trazer a frota 100% 0 km. Nós já vamos iniciar a operação com GPS em todos os veículos, com Wi-Fi em todos os veículos. Lembrando sempre que, às vezes, o Wi-Fi ele é muito bem-vindo, mas depois ele se torna um motivo de chicote para a operação, porque para atendimento do Wi-Fi, nós dependemos das áreas de sombra de celular da cidade. Então, às vezes, a falar, o Wi-Fi no meu ônibus não funciona. Não, é porque tem setores da cidade em que são prejudicados pelas áreas de sombra da telefonia. Mas isso nós vamos apresentar em toda a cidade. O principal diferencial que, inicialmente, nós vamos trazer para Pouso Alegre. O que a gente vê no transporte, eu não vou criticar nenhuma operação, nem criticar a antecessora Princesa do Sul, mas o que a gente vê hoje, na maioria das cidades que a gente inicia uma operação, é a falta de confiabilidade com os horários dos ônibus. Esse é o principal. Ônibus, meu pai falecido, que trabalhou com ônibus a vida toda e nos ensinou a profissão de operador de ônibus, ele dizia o seguinte: ônibus, meu filho, é confiabilidade e limpeza.
Esse é o principal. Não tem mais nenhum segredo com o ônibus. É confiar no horário do ônibus e o ônibus está limpo. Se você confia que o ônibus vai te pegar e te levar para o seu trabalho naquele horário que você precisa trabalhar e está limpinho, o resto você vai administrar. Agora, quando você perde a confiabilidade, você perde o principal patrimônio da empresa, que é o usuário. Porque se eu tenho que trabalhar 8 horas da manhã, eu não vou me prestar a esperar um ônibus que eu não sei se vai me deixar no trabalho e eu vou ficar, no jargão popular, levando dura do meu patrão ou do meu chefe todo dia, porque eu estou chegando atrasado. Então, vou procurar alternativas. Então, nós queremos resgatar, é por isso que eu estou aqui na Câmara Municipal, porque nós começamos a nossa empreitada em Pouso Alegre pela Prefeitura para assinatura do contrato. Mas aqui é que a gente vai alcançar as principais camadas da comunidade. Aqui nós temos representantes de várias camadas da comunidade que podem levar essa mensagem mais amplamente para a Expresso Planalto e para o novo sistema de transporte. Então, nós somos uma empresa séria, uma empresa que minha família está toda voltada para esse trabalho. Cada um de nós, eu tenho 3 irmãos, cada um de nós opera um setor da empresa, e nós trabalhamos muito, muito duro para que, quando surgir um nome aqui de uma Expresso Planalto, ou de uma Serra Verde que seja, ou de qualquer empresa nossa que viesse representar, que nós venhamos com a chancela de credibilidade e seriedade. É isso que eu vim fazer. Nós estamos abertos a quaisquer esclarecimentos de dúvida, nós estamos abertos à participação, e para finalizar, eu queria deixar claro que a empresa de ônibus ela é a parte da política partidária. Então, a empresa de ônibus ela deve obrigação ao poder concedente, mas ela não deve se meter nas questões particulares de política partidária. O que a gente vem é atender o usuário, atender a população. Nós somos escravos da população. Então, o que nós viemos fazer em Pouso Alegre é fazer o máximo para atender ao usuário e trazer conforto, credibilidade, seriedade para o usuário. As questões, e queria pedir encarecidamente, muito humildemente a todos os vereadores, que eu não tenho conhecimento das questões particulares da política de Pouso Alegre, mas eu queria que, emanados no bom intuito de trazer um trabalho sério e um transporte sério, um transporte confiável para a população, que nós baixemos qualquer tipo de arma política, qualquer rivalidade política, e que nós trabalhamos em conjunto mesmo para trazer essa questão de qualidade e operar com sinceridade, com qualidade e com muita honestidade para o usuário. É isso que nós viemos, nós somos abertos a escutar os vereadores como um todo, nós vamos procurar atender as demandas junto com a Secretaria de Transporte, porque isso também deve ser frisado, que qualquer alteração, qualquer necessidade é regida pela Secretaria Municipal de Transportes, mas nós estamos muito abertos a ouvir as demandas, debater, abrir audiências como ouvintes nos bairros, para saber as demandas e as dificuldades de cada bairro, mesmo após o início da operação. É só isso, é isso que eu queria vir preliminarmente dizer. Pela ordem, presidente. Queria agradecer a disponibilidade do Roberto de estar aqui presente nessa reunião aberta de apresentação da nova empresa de transporte público aqui do município de Pouso Alegre. Queria frisar a todos que estão nos acompanhando, no início da transmissão houve uma falha aqui e cortou a explicação do início dessa reunião. Hoje, pela manhã, o Rafael, representante consultor da Expresso Planalto, entrou em contato comigo para ver a possibilidade de haver uma reunião aberta, ampliada, com o representante, o senhor Roberto, da Expresso Planalto, com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas dos vereadores em relação ao contrato de concessão do transporte público municipal. Nós analisamos a possibilidade de colocarmos o uso da tribuna na sessão extraordinária, porém não há amparo legal, tendo em vista que precisa ser convocado antes.
e também não teríamos a oportunidade de abrir para perguntas. Então, foi decidido que, após a reunião extraordinária, iria acontecer essa apresentação, e agradeço o Roberto pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, para sanar todas as dúvidas. E agora nós vamos abrir para perguntas aos senhores vereadores. Vamos estipular aí um tempo. Vereador. Nós vamos estipular um tempo de 3 minutos para cada vereador formular suas perguntas, e, em seguida, o Roberto estará respondendo uma a uma. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Dito Barbosa. Como sou o mais velho da casa, posso iniciar fazendo a pergunta? Perfeitamente. Senhor Roberto, eu gostaria de saber do senhor se os motoristas vão ser contratados aqui em Pouso Alegre ou a empresa já vai trazer esses motoristas para o transporte coletivo aqui em Pouso Alegre? É uma boa pergunta, vereador Dito, e eu acho muito importante esclarecer, porque é uma dúvida da cabeça do quadro, não só de motoristas, mas como todos os funcionários hoje que trabalham na Princesa do Sul. Então, nós temos uma metodologia de trabalho quando nós vamos implementar o início de uma operação. A preferência ampla, geral e restrita é do quadro de funcionários da Princesa do Sul. Então, é porque nós não queremos trazer um quadro novo de fora e causar um impacto de desemprego de 200, 300 trabalhadores aqui no município de Pouso Alegre. Então, a preferência é do trabalhador. Qual que é o procedimento que a Planalto já está realizando? No sábado e no domingo, por coincidência, só apresentar para os senhores vereadores, o Rafael Vilela é o consultor aqui da transição, do período de transição da Princesa para Expresso Planalto, e o Vilela é conhecido aí no meio do ônibus como consultor de área de organização, transporte geral, e ele trabalha de forma independente. Ele e o Ivan, ele tem um sócio, o Ivan, e eles trabalham de forma independente. E o Vilela, uma grata surpresa que, quando nós viemos para a assinatura do contrato, eu vim um dia antes, e ele já estava dando uma consultoria independente para a Princesa do Sul, e já tinha, tempos atrás, trabalhado para o nosso grupo em algumas unidades como estruturação. Então, nós fizemos um convite a eles que, como já tinham certo conhecimento do nosso grupo, da nossa metodologia, e um conhecimento aí de 2, 3 meses da Princesa do Sul, que embarcasse com a gente nessa fase de transição, e ele aceitou. Então, ele está fazendo esse trâmite aí até a gente assumir definitivamente o trabalho. Se a gente chegar num acordo aí de números, talvez ele possa até continuar depois, mas isso aí vai depender muito da boa vontade deles como consultores. Agora, o que nós fizemos? Nós contratamos, nós abrimos um espaço no hotel aqui da cidade e já estamos em conversa com todos os motoristas da Princesa do Sul. Fizemos a apresentação desse vídeo que apresentamos para os senhores e fizemos a apresentação da nossa metodologia de trabalho, e a gente quer resgatar a felicidade de trabalhar em uma empresa, vestir a camisa de uma empresa e tal, no geral, não vou falar mal da Princesa do Sul, mas isso foi perdido de um tempo para cá pela Princesa do Sul, e nós queremos trazer esse orgulho de trabalhar de novo na empresa, de vestir a camisa, de falar, não, eu trabalho lá na Expresso Planalto. Então, nós vamos fazer com todos esses o treinamento, e aqueles que quiserem se enquadrarem, com toda certeza vão ser contratados para o quadro da Expresso Planalto. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Abolafio. Boa tarde, Roberto. Rafael Abolafio. Primeiramente, dar as boas-vindas e dizer que nós, na verdade, não temos cor partidária. Nós temos compromisso com a cidade e torcemos pelo sucesso da empresa, que obviamente, virá em prol da nossa cidade. O que nós temos aqui, óbvio, são as perguntas essenciais. Questão de acessibilidade, a manutenção dos passes aos idosos e às pessoas especiais, a questão dos horários, principalmente dias de domingo, Roberto, que tem tido redução de horários, e preço de tarifa, que é bom para que a população saiba dessa questão também do preço das tarifas. Acho que deu pra... Tranquilo. Vou passar um por um. Perfeito. Acessibilidade. Todos os ônibus serão
perfeitamente adaptados para acessibilidade de acordo com a legislação vigente. Então, todos os ônibus terão elevadores, terão espaço para cadeirante, obesos e outros que têm dificuldade de locomoção e acesso. Perfeito. Então, atendendo 100% à legislação vigente. Nós temos um carinho especial com os portadores de necessidades especiais, então nós vamos abrir oitivas para ver aquelas questões pontuais. Tem cidades, por exemplo, que, num segundo passo, nós implementamos até veículos de apoio pré-agendados para aqueles que têm maiores dificuldades. Isso é um caso a se pensar em Pouso Alegre e é um caso para um futuro não muito distante, mas após a implantação e após cumprir as exigências pré-estabelecidas pelo edital. Quanto ao quadro de horários, o quadro de horários veio no projeto básico do município. Então, quem fez o estudo de atendimento do novo sistema de transporte é o município e não a empresa. A gente pode oferecer sugestões de alteração, de adequação, de melhorias, acatadas ou não pelo município. Só quero deixar, e já passando pela questão tarifária, a tarifa, ela sofre reajustes e se mantém aí de acordo com a política já organizacional de tempos em tempos aqui no município. O que a gente tem a afirmar é que nós vamos assumir a operação com a tarifa que estiver vigente na data da entrega dos ônibus. Só para concluir, mais um questionamento do Dito Barbosa. Esses funcionários, eles passarão, obviamente, por uma reciclagem? Sim, é esse que eu não gosto de... ou esse termo... vereador Rafael, né? Vereador Rafael, é o seguinte, eu não gosto, eu cito sempre meu pai, porque acho que todos têm o pai, às vezes, como exemplo, então, eu cito sempre meu pai, é o seguinte, nunca prometa aquilo que você não vai cumprir. Nunca empenhe sua palavra de forma que você tenha que retroagir. Então, só empenhe minha palavra, isso um outro professor meu, que é meu tio, que é irmão do meu pai, fala, e também só vão conhecer as pessoas depois que a gente comer um saco de sal junto. Então, vocês só vão saber disso, que eu sou assim, depois de uns anos que eu já estiver operando. Mas, desde já, eu já empenho o seguinte, eu não vou empenhar a minha palavra de forma que eu tenha que voltar. Os funcionários da Princesa do Sul têm preferência na contratação. Vão passar por treinamentos e metodologias do Grupo CSC. Uma grande diferencial do Grupo CSC é que para o Grupo CSC, para a Expresso Planalto, não existe passageiro, existe cliente. Essa que tem que ser a primeira rotina a ser incorporada pelo novo quadro de funcionários da Expresso Planalto em Pouso Alegre. Então, nós temos rotinas de treinamento de atendimento, rotina de treinamento de tensão, porque no dia a dia é estressante e temos tensões dia a dia com usuários, entre usuários e funcionários, e o funcionário é que tem que ser treinado para poder encarar aquela situação de tensão e não o usuário. Ele que está sendo pago, a empresa que está sendo paga pelo usuário para prestar o serviço. Então, é o nosso funcionário que tem que estar treinado para saber encarar essas situações de tensão, de trânsito, de usuários no dia a dia. Então, todos vão ter oportunidade, mas aqueles que não incorporarem essa cultura de atendimento, infelizmente, podem ficar pelo caminho. Mas aqueles que realmente quiserem trabalhar e quiserem trabalhar de forma séria, vão ter a sua oportunidade, já estão tendo. Esse fim de semana, no sábado e no domingo, nós já fizemos um treinamento para 65 motoristas do quadro, aí, talvez um pouquinho mais do quadro da Princesa. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Dair Quincotti. Roberto, eu sou o vereador Dair Quincotti. Queria saber de você se a nova empresa vai trabalhar com os cobradores, né, que hoje está sendo muito questionado aí da empresa Princesa do Sul, que tirou os cobradores da linha dos ônibus. Isso dificulta, atrasa mais os horários. E a segunda pergunta também é sobre o estudo sobre o corredor de ônibus, que aqui na nossa cidade, a cidade não foi programada assim no começo para as ruas mais largas e tal. Um corredor que foi criado aqui na Silviano Brandão, isso prejudicou muito os comércios da rua, porque
não comporta ter um corredor numa rua como aquela. Então, foi, eu acho que, um excesso de um estudo que eu acho que isso trouxe prejuízo ali para a rua. Eu acho que poderia ter uma campanha aí que os motoristas, que tal o horário de pico, né, os carros colaborassem por outras vias e não saíssem naquele fluxo. E a terceira também sobre a zona rural, como tinha dito, porque na zona rural a gente sabe as dificuldades que tem. Na minha visão de ver, que acho que o ônibus para a zona rural teria que ser diferenciado do ônibus que roda na cidade, porque sempre, quando a gente vai comprar carro para a zona rural, a gente especifica um carro mais alto, mais rústico, né, que tem que ter mais resistência. Então, eu achava assim que essa nova empresa pudesse oferecer isso para a zona rural, que a gente vê a dificuldade que uma mãe tem, às vezes, lá no pé da serra, às vezes roda 5 km, anda a pé 5 km para levar uma criança num ponto, e às vezes por causa de um morro, né, acaba ficando para trás, porque o motorista diz que não chega até num ponto que é necessário. Seria essa. O primeiro pedido de desculpa é vereador Odair. Desculpa porque eu não conheço todos ainda, eu vou marcando o nome aos poucos e vou respondendo. Veja bem, vamos começar pelo corredor exclusivo de ônibus. Não é um estudo oferecido pela Planalto, é um estudo realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Trânsito. Eu sou obrigado a cumprir, inicialmente, tudo que está regido pelo contrato e pelo projeto básico da concessão. Então, nós temos que obedecer ao que está pré-desenhado. Nós estamos fazendo levantamentos por toda a cidade, nós vamos realizar estudos para fazermos, antes do início da operação, algumas sugestões à Secretaria. Vou dar um exemplo. No projeto básico do município, prevê a utilização de 11 que chama-se mini-ônibus, lá, dito mini-ônibus no contrato. Só que o mini-ônibus, ele é que nós, do ônibus das empresas de ônibus, chamamos de micro-ônibus. É um ônibus, só é chamado de mini-ônibus porque no documento vem escrito ônibus. Então, eles deram essa denominação mini-ônibus. Mas é um ônibus de 25, 27 lugares, acessível também, que está previsto lá 11 mini-ônibus e 2 de reserva técnica. Então, o que nós fizemos para ter o máximo cuidado de não correr o risco de fazer um investimento, que hoje é um investimento pesado, um investimento que a Planalto vem fazer aqui em Pouso Alegre, beira 20 milhões de reais, então nós não podemos nos arriscar investindo e não termos onde utilizar o veículo que foi adquirido. Então, pedimos à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Transporte, e pedimos à Princesa do Sul, no caso, como nessa fase de transição, para que nos atendesse, para que pudéssemos trazer o dito mini-ônibus para fazer testes pela cidade. Então, essa é uma preocupação prévia. Se nós virmos que dentro das linhas que nós rodamos, nós pudermos operar só com 9 ou com 10 e vai penalizar o usuário, nós vamos fazer uma sugestão para a Secretaria que troque a ordem de serviço de mini-ônibus para ônibus. Sobre o ônibus especial na zona rural, aí é um buraco bem mais embaixo. Mas eu vou falar também porque não estou aqui para esconder nada de ninguém. É o seguinte: nós temos um pacote hoje que se chama tripé de transporte. O que é o tripé de transporte? Nós temos o poder público, nós temos a empresa e nós temos o usuário. Alguém paga a conta, não existe almoço grátis, alguém paga a conta. Então, o que é feito nas cidades de alto poder aquisitivo, alto poder econômico? O usuário paga uma parcela do transporte, a Prefeitura exige aquela caixa ali, aquele pool de transporte, nós fazemos a conta e chegamos num valor de equilíbrio econômico financeiro do contrato. Se o que o usuário paga não atingir esse equilíbrio, a Prefeitura, as prefeituras ou poderes públicos complementam esse valor para fechar a conta do contrato. Então, o que a gente passa de dificuldade hoje? Temos inúmeras exigências e dificuldades por parte do usuário, das cidades, das comunidades em geral. A empresa quer atender. Então, a empresa vai lá e oferece essa proposição à Secretaria.
A secretaria vai falar, tudo bem, coloca um ônibus lá, 2 ônibus a mais na linha rural. Eu quero um ônibus off-road, que é um ônibus muito utilizado na mineração, ele é mais alto, ele é 4x4, ele não vai agarrar, ele tem diversas características diferentes. Ótimo. Aí a empresa fala, olha, prefeitura, eu tenho esse estudo aqui desses ônibus para atender a comunidade rural e mais essas linhas que você quer implementar, mas a conta dá isso. Isso dividido pelo número de usuários que nós temos na cidade, isso vai ser público. A partir da nossa operação vai ser público, nós vamos ter uma central de controle na prefeitura, chama CCO, Centro de Controle Operacional, que vai saber a posição de cada veículo. Se o usuário reclamar com o vereador pelo WhatsApp, ele pode, na mesma hora, acessar o Centro de Controle Operacional e saber quais os momentos aquele ônibus sofreu atraso, em quais pontos da cidade, e quantos usuários nós estamos usando, quantos usuários estão efetivamente utilizando transporte por cada linha, não é por dia, não, é por cada linha. Então, temos um número de pagantes X no município. Se temos um custo X do sistema, é X dividido pelo número de usuários. Temos uma tarifa. Só que o que acontece normalmente quando a gente vai colocando bolinha na nossa árvore de Natal? Ela vai ficando cara. Então, nós falamos, eu quero uma árvore de Natal mais básica, porque eu quero esse Natal está mais difícil lá em casa, então eu vou pôr mais baratinho esse ano. Então, nós vamos colocar menos enfeite, menos Papai Noel, uma estrelinha sem lâmpada, talvez. Mas aí a esposa da gente fala, olha, ou o marido, né, porque tem gente que o marido gosta também, né? Lá em casa é minha esposa que gosta de Natal. Não, eu quero Papai Noel, e não sei o que, vai criando acessórios daquilo, e aquilo vai tendo custo. Chegamos lá e mostramos, prefeitura, tudo bem, esse nosso pacote, dividido pelo número de usuários, vai dar uma tarifa R$ 5,00. Esse que é a dificuldade. Não estou falando que isso vai acontecer, não. Isso é a forma hipotética de encarar. E aí a prefeitura fala, não, mas R$ 5,00 não pode, o povo não aguenta. Realmente não mesmo. Aí fala, então não, vamos manter a tarifa lá, X reais que está hoje, paga a diferença. A prefeitura, mas eu também não tenho dinheiro. Então, nós ficamos com uma dificuldade séria. Então, qual que é a nossa intenção vindo para cá, para Pouso Alegre? É estabelecer um transporte de real qualidade e eficiência para o usuário. Segundo lugar, depois que nós ganharmos a confiança no transporte, credibilidade com o que temos a cumprir, aí nós vamos procurar implementar novas facilidades para o usuário. Não adianta eu vir aqui, antes de entrar na cidade de Pouso Alegre, e oferecer mundos e fundos sem nem ter começado e sem nem o usuário acreditar que vai ser bom. Então, a nossa intenção inicial, como eu disse no começo, com muita humildade, é trazer o que foi contratado de forma séria e de qualidade, no preço, obedecendo a tarifa vigente. Depois, vão ser questões de estudo, em que eu gosto de, como Expresso Planalto, a Expresso Planalto gosta de abrir essas discussões em todas as esferas, e não ter segredo. Olha, quer um ônibus diferente lá para tal comunidade? Olha aqui, isso aqui faz isso e isso diferente. Porque importante até a população encarar também que o transporte é coletivo. O transporte tem que atingir a coletividade, na sua maioria. E nenhum serviço público que atende a coletividade, porque, por melhor que seja, com veículo 0 km, com aplicativo, com a pessoa usando, com 90% das viagens realizadas, atende 100% de satisfação. Então, nós temos que atingir um nível de satisfação acima da média nacional e da média estadual e sermos exemplo de transporte. Pretensão de agradar a todos, zero minha, ou zero da Expresso Planalto, que nem Jesus Cristo, como diz meu falecido pai de novo, mencionando de novo, conseguiu satisfazer. Pela ordem, presidente. Roberto, e sobre os cobradores? Sobre os cobradores é o seguinte, o projeto básico da prefeitura inicialmente prevê a não utilização de cobradores. Esse é o projeto do contrato que foi assinado. Eu não vou vir aqui na primeira reunião falar uma mentira, falar, não, vou colocar cobrador, vou implementar o cobrador. Não, eu fui contratado para uma operação sem cobradores. O que eu vou falar sobre cobradores da minha experiência? O cobrador é uma invenção brasileira.
no mundo inteiro não existe o cargo de cobrador. Eu não quero criticar ninguém, é igual ascensorista de elevador, que é a pessoa que ficava sentada lá no elevador, apertando o botão do elevador. Foi criado no Brasil também. Pode procurar a profissão de ascensorista no mundo, não existe essa profissão no mundo, só no Brasil. O cobrador, há pouco tempo atrás, tinha em Moçambique também, se não me engano, que é uma cultura portuguesa que imita muito o nosso sistema de transporte. O que está acontecendo de novo? O cobrador, porque a gente pensa, mas colocar um cobrador em cada ônibus? Não, são 2 cobradores e meio por ônibus. Então, vamos falar assim, vou falar uma conta básica, só respeitando o projeto aqui que foi apresentado. Ônibus novo, Wi-Fi, aplicativos, tudo tem custo. Tudo tem custo e eu vou falar assim, pelo que eu estou sentindo, nós vamos iniciar o projeto com a tarifa mais baixa do que todas as cidades da região e com um serviço com ônibus mais novos do que o Brasil, porque 0 km na média no Brasil é a primeira, vai ser a número 1. Então, aí já vem um custo. Aí, o que vamos falar? Vamos fazer uma conta básica. 2 cobradores e meio por veículo, que é a média nacional para baixo, a média normal nacional, falando que um cobrador tem um custo com encargos, com benefícios e tudo, de R$ 2.200, nós estamos falando de R$ 2.200 vezes 60 veículos. R$ 2.200 vezes 2,5, que dá R$ 5.500, vezes 60 veículos. Então, nós estamos falando de R$ 330 mil de custo para o sistema. R$ 330 mil, calculando por uma média aproximada, jogando para cima também, contando que a Expresso Planalto vai cativar o usuário. Não tem esse número de usuários hoje na cidade, que são 500 mil pagantes equivalentes, que é a projeção do edital, é 470, mas eu estou sendo otimista, falando que nós vamos ganhar usuários. Então, nós estamos falando de 80 centavos por passageiro pagante de aumento na tarifa. Então, cabe pesar muito bem, claro, debate claro com as comunidades. Quer o cobrador por R$1? Ótimo. Só que eu disse antes, isso é um ditado de companhias, aí como é que eu vou falar? Sem desmerecer ninguém, que eu também sou, é de rádio peão, que a gente fala, não existe almoço grátis. Então é o seguinte, custa R$1 por tarifa o cobrador no ônibus. Cabe pesar, eu quero ou eu não quero. Então, para atingir esse número de assumir a tarifa municipal com ônibus novo, com qualidade, com operação, nós vamos dar. Agora, o que acontece, muito importante, que nós estamos fazendo a sugestão para a Prefeitura? Incentivar, estimular, facilitar o uso do cartão. Esse é o moderno, esse é o novo. Você não quer pagar R$1 a mais na tarifa, não? Não quero, não. Então, vamos, com a ajuda da Câmara Municipal, com a ajuda do comércio local, com a ajuda de pontos de venda que nós iremos criar, com a ajuda de facilitação, com a ajuda de facilitação de custo da aquisição de cartão, com políticas de aquisição do cartão interno até no próprio veículo, facilitar o uso do cartão de bilhete eletrônico. Você não vai pagar a conta mais cara e você vai ter acesso imediato ao veículo. Esse é o moderno, e é esse que é o nosso plano. Roberto, só para nós concluir, Roberto, então, essa política de não optar por ter cobradores na Expresso Planalto, isso é da empresa ou é da Prefeitura? Porque isso deixou claro, parece que a Prefeitura não apoia. Porque nós vemos que na zona rural nós tem muitos bairros e transporta os alunos junto com o passageiro. E ali vem alunos de idade de 5, 6 anos. Quando tem um cobrador ali, ajuda a acompanhar ali os alunos, alguma situação que tem ali, não precisa o motorista parar o ônibus para chamar a atenção. Então, conclua, vereador, é isso que a gente preocupa. Olha, eu não vou jogar essa responsabilidade para cima de prefeitura nem para cima da empresa. Posso afirmar que o moderno é sem o cobrador, estando sempre aberto a ouvir os casos pontuais. Nós estamos falando de um geral. Ouvir casos pontuais,
tentar adaptar posições individuais de cada comunidade, nós estamos abertos. Agora, a política pública não pode ser voltada pelo interesse individual. Nesse caso, principalmente, hoje nós temos uma perda de credibilidade do transporte de Pouso Alegre. Nós não podemos nos voltar para fazer disso uma discussão de quem é a responsabilidade de assumir essa política. Nós queremos trazer à tona o seguinte: o que é melhor para a comunidade? Isso nós estamos abertos. O número está aí, nós podemos abrir o número da empresa, abrir os relatórios da empresa aqui na Câmara e falar, olha, o custo é esse do sistema. Tem uma planilha muito bem elaborada no contrato, que vai falar, olha, o seu quilômetro rodado de pneu é esse. Isso nós podemos fornecer claramente, transparente aqui para a Câmara e falar, olha, nós temos esse custo no sistema. O que nós vamos fazer, vereadores? E nós vamos acatar o que for bom para a comunidade. Se for bom com o cobrador e assumir o custo, para nós. Aí você me pergunta, como empresário de ônibus, para você é melhor ter o cobrador ou não ter o cobrador? Se você tiver o custo pago. Para mim é melhor ter o cobrador. Eu vou ter um cara a mais para cuidar do ônibus, eu vou ter um cara que vai ajudar o deficiente a subir, eu vou ter várias vantagens. Só que vale a pena, é possível, é isso que é a nossa discussão. Casos pontuais, como de comunidades rurais, nós vamos abrir para discussões no segundo passo, depois da nossa implementação do transporte. Esse é o nosso plano. E quem rege isso é a Secretaria de Transportes. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wilson. Roberto, prazer, seja bem-vindos à nossa cidade. Eu gostaria que essa pergunta você não respondesse para mim, tá? Mas para a grande população nossa de Pouso Alegre. Eu moro num bairro da periferia, onde tem mais ou menos 40 mil habitantes, são muitos usuários do transporte público, mas a pergunta que todos fazem para a gente no nosso dia a dia a Planalto tem alguma coisa a ver com a Princesa do Sul? Não é para mim essa pergunta, tá? É mais para a população saber dessa disponibilidade sua de estar conosco aqui hoje, esclarecendo para nós, vereadores, também para a nossa população, esse gargalo aí que está nas ondas aí de Pouso Alegre. Obrigado. Vereador, eu acho muito pertinente a pergunta, porque nossa área de comunicação tem feito levantamentos das redes sociais e essa pergunta é recorrente hoje no dia a dia aí das redes sociais do município. Antes de falar sobre possível relação ou não com a Princesa do Sul, quero deixar que, de forma alguma, eu vim aqui criticar a empresa que está aqui há tantos anos no município, que prestou honrados e valorosos serviços com dificuldades, com acertos, com erros, isso todos nós estamos sujeitos, que passou por um período de crise nacional, aí encarando um momento de crise não só no setor de ônibus, principalmente também no setor de ônibus, mas em todas as esferas, crise econômica, crise de credibilidade, uma insegurança política que o país passa, com dúvidas, com questionamentos. Então, ela navegou por esses mares turbulentos. Então, de forma nenhuma, desrespeitando a Princesa do Sul como organização, como empresa, por sua história, por a seriedade dos seus diretores, sócios, eu não vou entrar nesse mérito da Princesa do Sul. A Expresso Planalto, único e exclusivo vínculo que a Expresso Planalto tem com a Princesa do Sul é esse momento de transição. A Expresso Planalto é uma empresa independente da Princesa do Sul. Eu, de primeira mão, faço um convite a essa Câmara Municipal que nomeie membros que estejam dispostos a fazer uma visita ao nosso grupo, porque até pela mídia aí fala que papel e PowerPoint aceita tudo, né? Então nós vamos convidar para visitar em loco as organizações, nossas garagens, nossa estrutura. Se pesquisar um pouco aí no Google e pesquisar um pouco no nosso site, da nossa história, de quem são os membros, que eu estou aqui falando da minha família, que vai... Dentro de pouco tempo, vocês vão ter contato com outros membros da minha família. Eu represento a organização frente a grandes empresas multinacionais, a maior empresa do Brasil, talvez, a Vale. Já representei em reuniões na própria Petrobras, em grandes empresas, Vulcabras, grandes empresas mesmo, e eu não me prestaria esse papel de vir aqui e fazer uma cortina de fumaça,
ou me prestar algum artifício que viesse a enganar ou iludir o povo de Pouso Alegre. Mesmo porque é público o documento, faz parte da documentação na comissão de licitação, em que mostra todo o quadro societário da Expresso Planalto, quando foi fundada e todo o histórico. A Expresso Planalto, desde que foi fundada, mantém o mesmo quadro societário, que por uma questão organizacional interna, um é meu irmão, o outro é meu primo. Então, não tem nenhuma relação. Isso aí, o que acontece? Esse disse que me disse, às vezes pode criar mais insegurança, não criticando a pergunta, que eu acho muito pertinente, eu entendi o intuito da pergunta de esclarecimento, mas eu acho muito pertinente esclarecer que esse disse-me disse, que a Planalto é uma cortina de fumaça para parecer que é uma nova, mas é a Princesa do Sul, que é o que a gente lê nas redes sociais. Isso se dá por alguns fenômenos, que não criticando, querendo deixar bem claro, não criticando a Princesa do Sul, mas alguns fenômenos que ocorreram no transporte aí num passado não muito distante, de substituição de empresa, de outro nome, algumas coisas, algumas operações que foram realizadas que podem ter criado essa insegurança. Mas nós estamos aí hoje, se você entrar na página do Facebook da Planalto, assumindo uma operação de 120 ônibus em Itaquaquecetuba, a Expresso Planalto hoje, se não for a primeira, é a segunda maior empresa do nosso grupo. A Expresso Planalto tem mais de quase 300 ônibus, ela tem mais de 1.000 funcionários. Então, se você... Eu tenho grandes amigos nas grandes companhias, eu posso deixar relacionado o nome das grandes companhias e falar, olha, quem é a Expresso Planalto? Só na Kim Rosa Mineração de Ouro, que é considerada a empresa mais exigente para fornecedor de transporte no mundo, nós estamos há 11 anos. Então, a Expresso Planalto tem uma história, tem uma vivência, e a minha família está nessa labuta aí do transporte há 50, 60 anos. Meu pai começou isso lá na década de 60, na década de 50, 60, com um menino, cobrador, lavador de ônibus. Eu vou tomar o espaço um minutinho, que eu sei que eu já estou me excedendo. Tem um caso curioso, quando eu fui a primeira vez ter contato com a garagem de ônibus, meu pai me levou pela mão, eu tinha 8 anos. Aí ele me levou e falou comigo, vem cá que eu vou te mostrar onde você vai trabalhar. E eu empolgado, né? Aí eu falei, ô pai, qual que é a minha sala? Ele falou, não, vem que eu vou te mostrar a sua sala. E foi atravessando a garagem, e eu falei, mas a sala está para o lado de cá, e está me puxando para o lado de lá. E foi me levando para o lado do lavador, me entrou dentro do ônibus, puxando pelo braço, atravessou o corredor do ônibus, levou lá no banheiro, abriu a porta do banheiro, gritou com o lavador, manda a mangueira aí. Falou assim, aqui que está a sua sala. Então, foi minha primeira função de ônibus, é lavar banheiro de linha intermunicipal. Foi minha primeira sala, foi dentro do banheirinho do ônibus. Então, nós estamos eu estou nessa luta desde 8 anos de idade, para me prestar um papel de vir aqui, fazer um teatro, ou qualquer coisa, nunca que eu faria, e a Planalto é uma empresa sólida, nós vamos trabalhar sério, e essa dúvida vai se evaporar muito facilmente dentro de 2 meses, porque no mês de março, talvez final de fevereiro ou início de março, nós vamos fazer uma grande entrega do sistema de transporte, do novo sistema de transporte aqui em Pouso Alegre, em praça pública, com todos os ônibus reunidos em praça pública, com a convite à comunidade. A comunidade vai poder acessar o ônibus, ver a tecnologia, aprender a mexer no aplicativo, baixar o aplicativo no seu celular, fazer um cartão se quiser, entender as vantagens do cartão, porque nós não queremos só incentivar o usuário, não, nós queremos dar vantagens para ele, descontos no comércio local para ter o cartão, vários incentivos para a pessoa ter o cartão. Então, nós viemos trabalhar, nós não viemos fazer teatro, nós não viemos fazer nada de obscuro, é tudo transparente, e desde já fico convidado a essa comissão de vereadores que, com auxílio da Câmara, se formar para conhecer nossas instalações, unidades, trabalho e etc. Pela ordem, presidente. Resposta. Com a palavra, vereador Bruno Dias. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo a Pouso Alegre. Queria que você encaminhasse essa saudação a todos os funcionários seus que, porventura, venham a viver em Pouso Alegre. É uma cidade que recebe de braços abertos. De antemão, eu digo que a sua explanação sobre a situação do cobrador
faz de você uma pessoa muito transparente e muito alinhada com aquilo que eu penso. Essa ideia de que não existe nada de graça, que as pessoas estão sempre pagando, vai muito naquilo que eu acredito política e economicamente. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é convidar para que vocês, Roberto, nomeiem alguém para começar a fazer parte do núcleo diretor da elaboração do nosso plano diretor, que está sendo elaborado agora. As empresas de transporte têm uma cadeira nesse núcleo diretor. Eu faço parte da direção executiva desse núcleo. A gente vai ter uma reunião agora, quarta-feira, dia 19. Eu vou pedir para o gabinete da Superintendência de Projetos entrar em contato com vocês, para que o quanto antes vocês possam participar desse processo que vem acontecendo. E desejar muito boa sorte à empresa Planalto e que vocês consigam entregar um serviço de qualidade aos clientes que tanto merecem aqui em Pouso Alegre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Campanha. Roberto, boa noite. Muito prazer. Eu não ouvi, vereador? Campanha. Campanha. Tem aqui algumas perguntas básicas, né? E dentre elas, a empresa de vocês, qual a maioria das cidades que vocês já trabalham com cobrador ou sem cobrador? Sem cobrador, a maioria. A maioria sem cobrador. Sem cobrador. Cidades que vocês operam, tem maior de 60 anos, alguma dessas cidades que pagam ou não? Que não pagam? Temos que pagam e temos que não pagam. O que não paga mesmo é maiores de 65. E algumas cidades, por lei especial, temos algumas cidades que o maior de 60 anos foi isento pela lei municipal. Os funcionários da Princesa do Sul, eles serão transferidos ou eles serão demitidos da Princesa do Sul, no primeiro momento, e depois contratado por vocês, ou vai haver uma transferência direta? Como que vai ser? É legal a transferência, mesmo porque eu expliquei que não existe vínculo entre a Planalto e a Princesa do Sul, então eles têm que fazer a rescisão na Princesa do Sul e serem readmitidos na nova empresa, na Expresso Planalto. Outro ponto importante que eu considero, não sei se vocês, na cidade que vocês operam também, nos pontos, por exemplo, Pouso Alegre nós temos a Duque de Caxias e a Praça Senador e a Praça João Pinheiro. E o terminal rodoviário, locais onde a aglomeração de pessoas é grande. De vocês estarem colocando painéis luminosos, inclusive, se tiver, colocar com relógios também, para poder as pessoas estar acompanhando ali o horário que o ônibus vai passar naquele local. Tem essa possibilidade também de vocês estar implantando isso ou não? Fez dever de casa, hein, vereador? Está certinho. O painel é muito importante nos pontos de grande aglomeração, o painel digital. Por quê? Não é todo mundo que tem o celular disponível a todo momento ou tem internet naquele momento para estar acessando o aplicativo. Então, nos locais de grande movimentação, antes de iniciarmos a operação, já teremos painéis que vão informar qual o ônibus e quantos minutos esse ônibus vai levar para chegar até naquele ponto central. Então, nós vamos implantar painéis. Sobre a administração dos pontos, nós estamos fazendo um levantamento detalhado, porque eu acho que todos vão concordar que a nossa chegada se deu há muito pouco tempo. Nós chegamos na semana passada, nós assinamos contrato na semana passada, já colocamos veículos em teste, foi em tempo recorde, nós assinamos contrato num dia, 2 dias depois, já estávamos, 1 dia ou 2 dias depois, Rafael pode me corrigir, já estávamos com o veículo, 1 dia depois nós já estávamos com o veículo aqui apresentado para teste, e os levantamentos estão a todo vapor. Então, nós vamos fazer os levantamentos e as sugestões de qual é o nosso plano para cada ponto da cidade. Lembrando que também, como tudo que envolve a democracia, as discussões, não é uma decisão muito fácil, porque eu quero o ponto de um jeito, o outro quer o ponto de outro jeito, o outro quer administrar aquilo de outro jeito, luminoso, tudo bem, a gente coloca. Só que é o seguinte, queira Deus que Pouso Alegre não seja assim, mas temos alguns problemas em algumas cidades de depredação do patrimônio. Então, isso é muito corriqueiro em pontos de ônibus, principalmente noturno. Então, nós temos que saber como vai ficar a questão, porque
não existe jeito de ficar mantendo sempre o patrimônio depredado e sempre estar renovando. Então, nós temos que criar um plano de ação para isso, em conjunto com a Prefeitura, com a Polícia, com as diversas entidades que podem proteger para que esse plano tenha sucesso. Essa é a nossa intenção. Mais duas colocações. Eu moro no bairro Faisqueira. Lá é um bairro hoje que só tem uma única entrada e uma única saída. Obviamente, não sei se vocês já foram informados da situação do bairro Faisqueira. Qual seria o plano que vocês teriam para poder manter o horário no Faisqueira? Porque o Faisqueira, se houver um acidente, trava toda a entrada e saída do bairro. Eu não vou querer ser mais sábio que o rei, então vou falar, sim, com toda honestidade, a equipe técnica que formalizou a proposta é que fez o estudo do bairro. Nós estamos atendendo o estudo do edital que foi feito, o estudo que foi feito pela Prefeitura, e antes do início da operação, nós já vamos ter esses dados mais consistentes para podermos sugerir, acatar ou iniciar. De início, para não mentir, como eu fiz a promessa e é da minha personalidade, nós vamos iniciar com o projeto contratado. Em seguida, nós vamos dar a palavra à comunidade local para saber onde esse projeto está atendendo e onde não está atendendo. Depois, nós vamos filtrar essas opiniões para saber o que é a opinião da coletividade e o que é a opinião individual. E o que for atender a coletividade, for melhor para a comunidade, nós vamos fazer como sugestão de melhoria e alteração para a Secretaria Municipal de Transporte. Para fechar, tem alguma cidade do Brasil, não sei se que vocês operam, tem finais de semana, feriados, desconto na passagem para que as pessoas possam ir, por exemplo, no shopping nosso de Pouso Alegre, no Horto Florestal nosso, teria essa possibilidade também, não? Olha só, é um caso, é uma questão inteligente. E eu sou defensor dessa bandeira e já defendi essa bandeira em várias cidades que a gente opera. Vou dar um exemplo da minha cidade, a cidade de Viçosa, é uma cidade universitária, talvez até pouco tempo era o maior campus universitário da América Latina. E o campus é muito bonito, muito arborizado, muito plano, a cidade tem muito morro e o campus é muito plano. E só fazer uma observação, tudo de brincadeira, mas é verdade, tem muito morro, não é morro igual Pouso Alegre, não é morro mesmo, viu? Mas tem muito morro e tal, e a universidade tem uma área verde, uma área de lagoas, uma área onde a comunidade se utiliza para passar os finais de semana, para fazer um piquenique, para fazer caminhada, para levar, eu mesmo levo meu filho para jogar bola, essas coisas. E nisso nós fizemos uma política de dar um desconto na passagem do ônibus do domingo para atrair o usuário do ônibus no domingo e mantivemos o horário. Olha, eu fiquei extremamente decepcionado com esses testes que eu já fiz. Estou abertíssimo a fazer esse teste aqui em Pouso Alegre, mas um teste sério. Falar, olha, gente, começamos a rodar e rodamos 3 meses com a tarifa normal e temos esse aqui, ó, o relatório de domingo é esse aqui de número de usuários. Vamos dar o desconto e vamos ver se a gente incentiva o usuário. Porque vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma arrecadação X no domingo, com 100 usuários, como exemplo, e eu mantenho a mesma arrecadação e levo para 300 usuários, 400 usuários, é vantagem para a empresa, porque está servindo a comunidade. Não é visão de ter lucro nesse momento, coisa não, é pelo menos manutenção do equilíbrio daqueles roteiros em que nós estamos fazendo teste. Então, se isso for viável, é perfeitamente possível e nós já estou assumindo o compromisso de fazer esses testes em algumas linhas piloto para a gente dar o retorno. Só que o que eu não posso é falar, olha, eu tenho um custo X no domingo, porque eu tenho um motorista, eu tenho um cobrador, talvez alguma linha, excepcionalmente, que tem o cobrador, que tem o usuário, o lavador, porque o ônibus parece que o custo é baixo, mas para cada ônibus eu tenho 5, 6 funcionários. A gente tem mecânico, auxiliar de mecânico, borracheiro, lavador, auxiliar de escritório, porteiro, vigia, manobrista, abastecedor, e por aí vai, é longo. Contador, advogado, e vai por aí afora. Então, o que acontece é o seguinte, tem a conta para pagar. Se a gente consegue um equilíbrio, ótimo. Se a gente não consegue, a gente vai falar, infelizmente, esse teste não vingou, porque nós tínhamos 100, nós estamos rodando com 100, só está dando desconto e não está resolvendo nada, não vai nenhuma pessoa a mais por causa desse desconto que nós estamos ofertando. Então, eu assumo esse compromisso de fazer linhas piloto e fazer esse teste.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora professora Marileia. Roberto, eu sou vereadora, a única mulher, né? E tenho muito prazer em ter vindo aqui dar as explicações para a população de Pouso Alegre e para nós também. E eu gostei muito quando você falou, uma frase aí sua, que não se deve prometer o que se não pode cumprir. Tá? Então, mais uma coisa, quando você também iniciou sua fala, falando que o horário e a limpeza é muito importante. Porque eu ando bastante circular, e já tive o privilégio também de estar andando nos ônibus novos aí de vocês, que são ótimos, né? Todo mundo comenta a diferença, né, de um ônibus para outro. Eu espero que continue assim, né? Eu sou educadora e queria pedir um favor para você. Não sei se nós, da rede estadual, que nós funcionamos em horário noturno, a gente tem muitos meninos dos bairros que estudam nas escolas aqui do centro. É uma dificuldade muito grande para depois esses meninos estar saindo depois no final da aula e não ter ônibus para estar voltando para os bairros Cidade Jardim, São João, Faisqueira e tudo mais. Então, eu queria, né, que você olhasse com o maior carinho também para esses horários, né, que as escolas estaduais entrassem num consenso em relação ao término dos horários noturnos, para que essas crianças, esses jovens, né, tivessem o acesso à tranquilidade de estar voltando para casa depois do final da aula. Certo? Porque esse ano, coitado do Rogério, foi um sacrifício, porque, como você falou, né, ele sempre nos atendeu com o maior carinho, mas também pegou uma crise violenta aí, e tinha dia que não tinha ônibus para estar levando esses meninos, então era um sufoco para a gente, que é da direção, né, da coordenação da escola, a responsabilidade dos meninos estar chegando com segurança em sua casa. Então, eu gostaria desse apoio de vocês, e como você já falou, o horário é muito importante, porque, como eu já falei, eu ando bastante de ônibus, a gente está lá no ponto circular, esperando o ônibus para chegar no serviço às 7, e o ônibus só passa às 7h30. As crianças chegam todas atrasadas na escola, quando perguntam é o ônibus, né? E você não tem jeito de questionar, porque a gente sabe que é o ônibus mesmo. Então, muito obrigado pela aí, sua explicação. Eu acho que você não precisa responder essas perguntas minhas, porque você já falou que o horário seu, graças a Deus, você vai manter, né, nesses horários. E a limpeza também, que é muito ruim a gente entrar no ônibus, né, e ter aquele mau cheiro, que você sabe que todo ônibus tem aquele mau cheiro já, né, quando não é bem limpo, né? Mas, graças a Deus, se Deus quiser, pelo que eu vi dos seus ônibus que estão aí circulando, a população já está elogiando muito. E uma das metas, para ser eleita, né, eu trabalhei em vários bairros também desses da periferia, eu falava principalmente para as senhoras que são faxineiras, que vinham, que trabalhavam, a respeito disso do horário de ônibus. Então, graças a Deus, que antes da gente estar terminando esse mandato nosso, que a sua empresa está vindo e vai concretizar esse sonho da população de Pouso Alegre. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Professora, aí o menino chega atrasado e leva pílula na escola ainda, né? Mas só deixando um breve esclarecimento de horário, nós vamos cuidar da parte de transporte. E eu gostaria de deixar muito clara a diferença de atrasos ocorridos por trânsito e por transporte, porque tem alguns horários em todas as cidades, isso sem exceção, que nós temos e vamos ter em Pouso Alegre incidência de algum atraso, por motivo de trânsito. Nós queremos dirimir o máximo a questão de atrasos por motivo de transporte. Mas, por motivo de trânsito, infelizmente, acontece, por exemplo, às vezes um acidente, igual ele falou, na entrada do bairro e o ônibus está preso. Nós vamos buscar alternativas, mas acontece também de um acidente numa via que não passa o ônibus e, às vezes, o ônibus fica 5, 6 minutos parado no bairro. Então, com o Centro de Controle Operacional, a gente vai poder dirimir esses problemas com a nossa frota reserva, com a atuação imediata de correção de horário, que a gente chama, e nas questões de estudante, em algumas cidades funcionou o seguinte, é o mutirão, a gente altera as linhas,
principais para aqueles horários de saída de escola. Eu não estou falando que isso vai ocorrer aqui, isso aqui é uma proposição, é um estudo a ser feito, mas altera a linha do escopo do contrato e atende especificamente aquelas linhas que têm demanda de alunos saindo naquele horário. E aí a gente faz um estudo e apresenta à prefeitura. Algumas se sustentam perfeitamente, outras a gente fala, olha, prefeitura, se tiver esse auxílio aqui para cumprir, a gente resolve o problema de todos os estudantes do período noturno. Isso é que cabe discussão e nós estamos abertos a todas as melhorias que nós pudemos trazer para a comunidade de Pouso Alegre. Muito obrigado, professora. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria registrar a presença do ex-vereador Flávio Alexandre aqui no plenário, acompanhando a reunião, e agradecer a presença de todos que estão aqui no plenário. Com a palavra, vereador doutor Edson. Roberto, boa noite. Expresso mais uma vez o prazer de tê-lo aqui, em especial agora que pude ouvi-lo e ouvir a sua clareza, o seu dinamismo, o seu conhecimento sobre o assunto e, ao que tudo nos indica, a disposição de resolver os problemas de transporte coletivo que nós enfrentamos hoje. Como você sabe, Roberto, a zona rural recebe o que há de pior em todos os serviços públicos. Ela recebe o que há de pior na segurança, recebe o que há de pior na saúde, recebe o que há de pior na educação. E isso não tem sido diferente aqui no nosso município. Então, como você disse, o contrato de licitação e o serviço que você vai prestar aqui na cidade, ele permite que seja feito adendos e melhorado esse ou aquele tipo de serviço. Então, isso é possível, por melhor que seja o serviço que você passe a prestar para a nossa zona rural, para as nossas comunidades rurais. Isso é possível, ao querer do chefe do Executivo, ao querer da Câmara de Vereadores, levar um serviço ainda melhor, de uma qualidade ainda melhor para a zona rural. É bem isso que eu entendi? Boa noite, doutor Edson. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, tudo é possível quando se consegue vontade política e pública e equilíbrio nas contas. Tudo é possível. Nós não teremos diferenciação da qualidade do veículo, em primeiro lugar. Nós não teremos diferenciação na qualidade do veículo que vai ser ofertado para a zona rural ou para a cidade. Vai ser o mesmo veículo, 0 quilômetro, com todos os opcionais. O que acontece na zona rural, eu não posso falar sobre educação, sobre saúde. Para falar a verdade, eu não posso falar nem sobre açougue, nem nada, que eu não entendo nada de nenhum ramo a não ser ônibus. Eu nasci mexendo com ônibus e eu acho que eu vou morrer mexendo com ônibus, então só sei falar de ônibus, de transporte. Então, falando do que eu entendo, qual que é a grande dificuldade, qual que é o grande desafio que nós temos para tentar não atingir, mas se não atingir, pelo menos aproximar dessa meta que o doutor Edson colocou? É que a demanda na cidade de usuários, ela é bem maior do que na zona rural, em via de regra. Então, nós temos, por conseguinte, condições de oferecer mais eventos de transporte, mais viagens no âmbito municipal. E, às vezes, fica um pouco prejudicada a zona rural por causa de baixíssima demanda. Não falo de baixa demanda, por causa de baixíssima demanda. Então, a gente fica muito, às vezes, limitado. Isso acontece em algumas cidades, eu posso citar aqui 6 ou 8 cidades, em que temos localidades que demandam transporte, mas demandam transporte para pouquíssimas pessoas. Então, esse é o grande desafio. O grande desafio é equilibrar esse formato de forma que consigamos atender na medida da qualidade suficiente. Fazer assim um acréscimo à qualidade suficiente demanda custos elevados, às vezes, para algumas regiões. Eu não estou falando de nenhuma região específica, nem de Pouso Alegre especificamente, porque eu não vou me arriscar a falar sobre um tema que eu ainda não tenho conhecimento de causa. O nosso estudo ainda não está concluído de cada área rural que nós vamos atender. Mas, atendendo ao edital, isso nós podemos garantir
que as exigências do contrato nós vamos atender desde o primeiro dia e sugerir e debater eventos posteriores que possam dinamizar e possam elevar, como o senhor disse, a qualidade além do que já é exigido pelo contrato. Eu estou fazendo a pergunta exatamente pela resposta que você deu anteriormente. Eu tenho dito nessa casa aqui que a democracia não é o governo da maioria, mas é o governo da maioria respeitando os direitos da minoria. A gente sabe perfeitamente que a zona rural, a demanda da zona rural é inviável para colocar ônibus 4x4, etc. e tal, como você falou. Então, o que eu quero, pelo que eu entendi, quando você deu o exemplo da árvore de Natal, com mais bolas ou menos bolas, com mais presentes ou com menos presentes, é exatamente esse. Se nós, é isso que eu entendi, se nós, vereadores e chefe do Executivo, desejarmos custear esses ônibus melhores para a zona rural, isso dentro do que foi contratado é perfeitamente possível. É isso que eu entendi? Perfeitamente possível. Muito obrigado. Presidente, me permite? O senhor já usou a palavra, vereador. É de interesse da comunidade. Vamos esperar, tem mais vereadores que ainda não usaram a palavra. Se for fazer, você me perdoa, então. Tá ótimo. Com a palavra, vereador Oliveira. Senhor presidente, Roberto, seja bem-vindo à nossa cidade. Praticamente todas as perguntas aí já foi feita, mas eu tenho certeza, né, pelas palavras, a empresa de vocês passa confiança. Não é à toa que está aí entre a primeira e a segunda no ranking de atendimento. Nós temos certeza que vai prestar um bom serviço para a nossa cidade, para a nossa comunidade, não menosprezando a Princesa Sul, porque por um longo ano a Princesa Sul prestou aí serviço de qualidade à nossa população. A gente agradece aí ao Rogério, né, a todos os seus funcionários, que prestou sim um serviço bom, mas com a crise, às vezes deixou de acompanhar a tecnologia, isso que você passa à empresa, se ela não acompanhar o crescimento, não investir em tecnologia, infelizmente, vai caindo a qualidade de atendimento, isso que aconteceu com a empresa. Não é à toa que vocês aí estão no ranking e está crescendo. Começou no seu pai lá pequenininho, já dando um exemplo, não deu a caneta, porque senão você não ia aprender direito. Então, ele começou por mais baixo escalão para chegar no mais alto, onde você está. Com certeza, você e toda a sua família. Então, a gente agradece, desejo para vocês, para a sua empresa, sucesso, né, que possam nos atender. Nós sabemos que isso não depende só da empresa, também é um intercâmbio da prefeitura, da própria população, do próprio usuário, tem que ter a colaboração. Como você falou, isso acontece não só nas outras cidades, mas acontece na nossa cidade também. Não adianta você colocar um painel eletrônico lá, amanhã você achar quebrado, amanhã você tem que colocar outro, isso é gasto. E isso quem paga realmente é o contribuinte. Se vai ter realmente, aí, como o doutor Ezio falou, pode sim o prefeito, junto com a Câmara de Vereadores, a gente, se tiver a necessidade de colocar os ônibus na zona rural, isso tem um custo, porque também o dinheiro da prefeitura é o dinheiro público. Pode sim a gente citar se realmente tem a necessidade do atendimento, porque a zona rural nossa ela é imensa, é bastante grande, parece que é mais de 2.000 quilômetros de estradas rurais. Em período de chuva é bem complicado, mas isso é um estudo que no dia a dia a empresa vai vir. Se tiver atraso por questão de atolar, por questão de estradas em mau estado, lógico que a empresa, para fazer essa melhoria, tem que ter. Porque se a empresa for fazer tudo gratuitamente também, ela vai vir acontecer igual aconteceu com a Princesa Sul. Futuramente ela quebra. Então, tem que ter, sim, um apoio do poder público para que a gente possa dar um atendimento de qualidade. Isso que nós esperamos. A empresa passa confiança, a gente tem certeza que vocês vão fazer um bom trabalho aí perante a nossa comunidade de trazer aí realmente o atendimento que a população espera. E a gente deseja sorte, aí, muita paz, muita saúde a todos da sua empresa. Que Deus abençoe. Só uma palavra, vereador Oliveira. Fui informado que o senhor vai assumir a presidência dessa casa, e eu, como
fiel a Deus, desejo que Deus te agracie com muita sabedoria, que possa conduzir os trabalhos e seja iluminado, que tenha um bom mandato. Obrigado pelas palavras. Roberto, eu tinha algumas dúvidas que ao longo da reunião foram sanadas por perguntas de outros colegas vereadores e através das suas respostas. O vereador Campanha falou em relação à gratuidade de 60 anos, outras cidades 65. No nosso edital, no atual edital, já contempla 60 anos. Então, aqui no município de Pouso Alegre, com a nova empresa, será atendido, toda a população acima de 60 anos terá o transporte gratuito, pelo menos estava no edital. Uma das coisas que fizeram com que a Princesa do Sul enfrentasse diversas dificuldades a ponto de não prestar mais um serviço satisfatório, eu que estou do lado de fora, debatendo com os colegas vereadores e ouvindo a comunidade, nós vimos ali que faltou um pouco de planejamento. Existia ônibus de mais de 10 anos, existia ônibus com menos de 5. Não existia ali uma idade máxima da frota. Queria saber, na Expresso Planalto, qual que é a idade máxima que a empresa utiliza o ônibus? Se é a idade máxima ou se é a quilometragem rodada? Não, isso é regido por normalmente força de contrato, e aqui em Pouso Alegre nós temos uma idade máxima de 10 anos de utilização do veículo. Lembrando que a legislação estadual remetia até poucos meses atrás ao uso até 15 anos, com limite agora alterado para 18 anos, porque isso visando as modicidades tarifárias. Mas a Expresso Planalto, ela tem uma política própria de renovação, e mesmo porque quando o contrato se inicia dessa forma, nós vamos ter renovações parciais mesmo antes da frota atingir a metade do tempo máximo, porque apesar do contrato permitir um uso máximo de 10 anos, existe uma idade média da frota que deve obedecer 4 ou 5 anos, se não me engano, não estou com o contrato aqui agora, mas 4 ou 5 anos. Então, quando nós fizermos 5 anos de aniversário do contrato, já teremos a primeira renovação de frota para obedecer essa idade média de 5 anos. A partir do 5º ano, todos os anos temos renovação de frota até o final do contrato. Todos os anos temos renovação de frota para manutenção da idade máxima e média do contrato. E alguns custos de oportunidade, que nosso grupo faz aquisições, tem um contrato de aquisições com fornecedores, com grandes fornecedores, Mercedes-Benz, MAN e outros encarroçadores, Marco Polo e Caio, que no fim do ano nós temos sempre um pacote de compras de renovação de frota. Muitas vezes, para atingir esse pacote, nós renovamos a frota por outros veículos, até mesmo não tendo exigência editalícia ou contratual, é uma rotina a renovação de frota do nosso grupo. Perfeitamente. Em relação à migração do sistema, muitas pessoas compraram o cartão com diversos passes, com crédito, tem crédito ainda da Princesa do Sul. Como vai acontecer essa migração? Vai ser automático? A pessoa vai até a empresa quando for iniciar os trabalhos e troca o cartão? Ou vocês vão aceitar por um determinado tempo o cartão da Princesa do Sul? Essa é uma ótima pergunta e remete a um agradecimento especial à Princesa do Sul. Se a Princesa do Sul quisesse operar de forma legal, nua e cruamente, nós teríamos bastante dificuldade de diminuir e achatar esse prazo de mobilização, que pelo contrato é de 180 dias e nós firmamos um compromisso de 90 dias. Por quê? Porque todo banco de dados de bilhete eletrônico no município de Pouso Alegre é de poder da Princesa do Sul. É um dado de propriedade da Princesa do Sul.
A Princesa do Sul que detém o sistema de bilhete eletrônico do município de Pouso Alegre e ela que administra. Então, a Princesa do Sul poderia, pura e simplesmente, se negar a fornecer ou abrir qualquer dado do sistema de bilhetagem. Isso remeteria a um recadastramento total de todo estudante do município, de todo idoso do município, de todos os benefícios de portador de necessidade especial do município. Prontamente, a Princesa abriu-se para a fase de transição. Isso cabe um agradecimento muito especial por parte da Expresso Planalto. Isso é hombridade, isso é ética, e não são todas as empresas que encaram dessa forma uma fase de transição. Então, isso nos deu uma possibilidade de trabalhar para tranquilidade e conforto do usuário. Então, nós vamos migrar todos os dados. Nós temos, com essa abertura que a Princesa do Sul deu, uma certeza que nenhum usuário vai perder nenhum ticket, nenhum vale transporte, não vai perder nenhum crédito no seu cartão, e teremos conforto para migrar o cartão e utilizar o cartão da Princesa do Sul no novo sistema de bilhetagem eletrônica da Expresso Planalto. Ou seja, nós vamos fazer a troca, efetuar a troca, mas o sistema da Expresso Planalto vai ler o cartão da Princesa do Sul. Então, não teremos prejuízo nenhum ao usuário. Excelente, esse era um questionamento, várias pessoas já encaminharam essas dúvidas, né? Então é importante esclarecer a todos que ninguém vai ficar no prejuízo. Em relação aos horários de pico, então vai haver nesses momentos um acréscimo de ônibus rodando, correto? Hoje, pelo levantamento do Rafael, que o Rafael vem me passando, cabe muito mais uma efetivação da frota do que um aumento de frota. O que acontece hoje em Pouso Alegre, no dia a dia, é que nós não estamos atingindo o número mínimo de veículos de necessidade do sistema. Então, antes de falar de qualquer acréscimo no horário de pico, cabe colocar todos os ônibus contratados para rodar realmente. E aí sim avaliar os possíveis eventos esporádicos que caibam à adequação. Então, hoje, o sistema ele está deficitário de veículo. Primeiro, nós vamos colocar o número correto de veículos, o número contratado de veículos, reserva técnica contratada. A reserva técnica ela não é suporte, porque muita gente encara, que vê publicado num edital ou num contrato de licitação, tantos ônibus mais 6 reservas. 6 reservas não é um ônibus para trabalhar no sistema. 6 reservas são ônibus para dar manutenção corretiva, preventiva, porque fala, qual a diferença de correção, de manutenção corretiva e preventiva? A corretiva é queimou uma lâmpada, eu levo lá, troco, conserto e ponho o ônibus para rodar. A preventiva é, trago para o sistema, faço lubrificação, troca de óleo, correia, sistema de ventilação, para evitar as panes dentro do período em que o veículo está trabalhando. Então, a frota reserva é para isso. Nós vamos colocar a frota adequada para rodar e depois analisar os eventos pontuais. Por fim, queria saber se existe algum planejamento por parte da empresa para a instalação de terminais nos pontos finais dos bairros e na região central, e se haverá troca dos abrigos hoje existentes, se serão mantidos, se serão melhorados, tendo em vista que alguns estão em bom estado de conservação e outros estão bem deteriorados. Exatamente. A gente é contratado para dar manutenção no período contratual nos abrigos. Então, nós estamos fazendo um estudo de situação com fotografia, com análise estrutural de cada abrigo que tem no município. Sobre terminal, não ficou claro para mim, você pergunta terminal de integração, presidente, é isso? Isso. Eu acho, também falando sobre modernidade, eu acho defasada essa história de terminal de integração. Por quê? Porque quando você tem o evento da bilhetagem eletrônica, do cartão eletrônico no município, você tem uma tecnologia muito boa para criar eletronicamente, por GPS, áreas de integração no município sem necessidade nenhuma de terminal, de nada de estrutura física. Então, o próprio cartão dá direito de um usuário descer de um ônibus e se integrar, às vezes com meia passagem ou com um terço de passagem, isso aí cabe ao poder público fazer essa avaliação de equilíbrio econômico, em outra linha, com o uso daquele mesmo cartão, sem debitar outra passagem. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, botar para rodar
todos os estudos de integração do município. Não era bem essa pergunta, mas já foi esclarecedora também. Quando eu falo de terminal, igual o Poços de Caldas, uma cidade vizinha, existe um terminal físico na região central e em 4 pontos da cidade existe um mini terminal, onde o ônibus vai estacionar, ali vai iniciar novamente a rota. Então, existe 4 pontos de apoio, fora a região central, 4 pontos de apoio nas extremidades da cidade. Eu queria saber se existe isso, essa ideia na Planalto aqui para Pouso Alegre, ou se não é necessário. Ela cabe ressaltar o seguinte: com caráter a integração não é necessário. Esses terminais, eu conheço lá o sistema de postos, esses terminais foram criados em primeira instância para integração, para o ônibus trazer do bairro e ali vai pegar outra linha por ali. Isso acontece também, tem um evento histórico que foi marcado por Rede Globo, sair do Rio de Janeiro e ir lá filmar e fazer uma grande matéria, saiu até no Fantástico, um terminal de integração de Nova Friburgo. Uma grande rodoviária, moderna, toda de vidro, que foi feita em Nova Friburgo com essa intenção, para a integração. Agora, para conforto do usuário, aí sim, cabe e está previsto em contrato estudos e impactos econômico-financeiros. Isso aí é para futuro, está previsto no contrato esses estudos, nós não nos furtamos a realizá-los e apresentar os impactos possíveis ou não. Mas, só para reforçar mais uma vez, 2 coisas que eu vim falar e eu não posso deixar de marcado. A Expresso Planalto é uma empresa independente, de um grupo muito sólido, grande, que não tem vínculo, a não ser no período de transição, essa concessão de informações da Princesa do Sul, e a Expresso Planalto vem trabalhar seriamente para cumprir o que está contratado. Nós não vamos querer colocar nenhum adendo inicialmente, primeiro nós vamos colocar o que está contratado para rodar perfeitamente, e depois estudar cada melhoria. Não adianta a gente falar de melhoria se a gente não tem nem o básico. É a mesma coisa de falar assim: já está operando o cérebro aqui no hospital da cidade, não tem nem raio-x, então não estou criticando Pouso Alegre, eu não conheço nem o sistema de saúde. Estou falando assim, tem muita cidade que fala, aqui era bom se tivesse uma cirurgia cerebral, não tem nenhum aparelho de raio-x lá naquela cidadezinha e está querendo um a mais, sendo que não está oferecendo o básico. Não falando de Pouso Alegre, estou falando de outros eventos, porque não falou, o rapaz da Planalto foi lá criticar alguma coisa de saúde que eu nem entendo. Agradeço suas respostas. Antes de nós encerrarmos, queria deixar aberto para que o senhor fizesse a sua consideração final e, em seguida, eu estarei encerrando. Eu já tomei muito tempo de todos, sei que todos já devem estar cansados, já participaram de uma outra reunião e abriram essa, mas eu acho que essa grandeza que os vereadores tiveram hoje de abrir essa oportunidade para a Expresso Planalto, nós estamos imensamente agradecidos. Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado por abraçar essa ideia de nós fazermos um transporte de qualidade para o município, muito obrigado pelas perguntas, uma oportunidade de esclarecer. Eu estou muito honrado e algum vereador que ainda eu não tenha passado o cartão, que foi muito rápido, está aqui meu cartão com telefone e tudo, para a gente continuar debatendo e continuar aberto a sugestões, debates, etc. Muito obrigado por essa noite, foi engrandecedora para mim, e a oportunidade de conhecer a todos e dizer que estaremos juntos por alguns anos aí, tentando fazer o melhor para o transporte de Pouso Alegre. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer aqui o Roberto, em nome da Câmara Municipal de Pouso Alegre, em nome da população. Roberto, muito obrigado por se dispor a estar conosco aqui nessa início de noite, com o objetivo de responder todos os questionamentos de forma muito transparente à população que está nos acompanhando. Pode ter certeza que nós estaremos divulgando, todos os vereadores tiveram a oportunidade de tirar todas as dúvidas. E eu falo que o mais importante é conquistar a confiança, né? Acho que é conquistar a confiança, e isso você tem feito. Desde o primeiro momento, quando você apresentou a documentação e a sua documentação foi aprovada na licitação, a empresa sempre buscou ser muito transparente e ser correta com o município. Na assinatura do contrato, você se comprometeu a encaminhar os ônibus no dia seguinte
os mini-ônibus chegaram na cidade, já estão servindo a população nesse sistema de transição. E nós temos a agradecer e desejar todo sucesso nessa empreitada que a Expresso Planalto inicia-se. Quero agradecer por vocês acreditarem no potencial do nosso município. Pouso Alegre é a cidade mais importante do sul de Minas, uma das mais importantes do estado e do Brasil, e com toda certeza vocês serão felizes aqui e farão do nossa população, dos usuários do transporte público, farão eles felizes, e se Deus quiser vocês terão condições de absorver a demanda e crescer junto com o nosso município, tendo em vista que Pouso Alegre cresce a passos largos diariamente. E não resta dúvida que a Expresso Planalto estará tendo condições de crescer junto e oferecer, de fato, um transporte público digno, um transporte público de qualidade à nossa população que tanto merece. Parabéns, Deus abençoe essa caminhada que se inicia em Pouso Alegre, que seja muito feliz e duradoura, e com toda certeza a população será mais beneficiada e ganhará com isso. Muito obrigado e sucesso a todo o grupo, a todos os funcionários. Seja bem-vindo a Pouso Alegre. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores e vereadora e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, quarta-feira, dia 19 de dezembro, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Boa noite a todos, uma excelente semana e Deus abençoe.